Oi, gente, a nossa Green Call de hoje é muito especial. Nós vamos ligar para uma pessoa que está bem longe. É o nosso comandante Ney Franco, que está lá nos Estados Unidos. Alô, Ney! Oi, Thaís, tudo bem? Tudo bem Prazer por falar com aí? vocês. Tudo bem, prazer falar com você aí, com os torcedores, especificamente aí, meus torcedores aí do Verdão de casa, né? Então, estou aqui de casa para a gente conversar aí sobre o nosso clube. Ney, quando você foi para os Estados Unidos a primeira vez, logo depois do jogo do Vasco, o cenário era diferente. Aí nos Estados Unidos a coisa estava bem mais tranquila, a pandemia estava começando por aí. Como é que estava o cenário? Pois é, Thaís, essa epidemia, a gente já sabe o histórico dela, começou na China, depois ela veio se espalhando, passou pela Europa, e após aquele jogo contra o Vasco, né, é, eu vim até Orlando e estava no início, né, dessa possibilidade do vírus chegar nos Estados Unidos. Tinha alguns números nos Estados Unidos já, mais na parte de cima do país, principalmente em Nova York. E na Flórida, onde eu resido, ainda não tinham poucos casos, né? Se não me engano, nenhum caso ainda, né? E depois, assim, me assustou muito nesse período do jogo contra o Vasco, porque eu retornei para o Brasil, né? E que quando a gente definiu aí no Goiás sobre a paralisação do Campeonato Brasileiro, da paralisação, até tomando precauções para a chegada do vírus no Brasil, para a epidemia no país, né? Eu assustei muito com a rapidez com que esse vírus se espalhou aqui nos Estados Unidos. Então, estamos falando aí no intervalo aí de 12 dias entre a minha volta para o Brasil e eu ficar em quarentena em Goiânia, e aquelas definições de parada ou não para o campeonato estadual, que foi ali entre o jogo do Vasco e até a decisão da parada, foi praticamente ali 12 dias, 11 dias, né? E agora a gente percebe que aqui nos Estados Unidos, né, o número de casos está enorme, né? E no estado que eu estou agora, na Flórida, também chegou, né? Que já tem Sim. aproximadamente 21 mil casos confirmados, né? Lembrando que aqui o teste ele é mais fácil, o pessoal tem mais acesso aos exames também, né? Mas realmente é preocupante o que a gente está vivendo aqui nos Estados Unidos, então a precaução nossa aqui é enorme hoje com os nossos familiares e também com a nossa integridade física, né? Ney, aquele primeiro retorno seu ao Brasil, logo depois da sua ida do jogo do Vasco, você já fez assim, digamos, um test drive de como seria ficar em isolamento social. Para você foi muito difícil, porque você foi um dos primeiros aqui, né, a ter que fazer esse isolamento social para ver se tinha algum sintoma, se apresentaria algum problema, e você ainda mora aqui sozinho em Goiânia, sua família toda nos Estados Unidos. Foi muito difícil para você? Foi pesado, Thaís, porque primeiramente quando você chega, né, quando eu cheguei, desembarquei em Goiânia, né, eu tive essa recomendação do nosso departamento médico, né, para que eu ficasse a princípio 9 dias de quarentena, né, e, e, e dentro disso, e nessa semana que eu fiquei de quarentena, eu cheguei numa segunda-feira, na terça-feira definiu-se, né, por liberar os atletas para o clube fechar, né? Então eu fiquei numa situação assim um pouco desconfortável e esse ineditismo, né, do vírus desse acontecimento, eu acho que ele é ruim para todo mundo. A gente ficava sem ação, a gente não sabia quais ações. Primeiramente no lado profissional, você ficar com essa incerteza se você vai para campo treinar, se vai ter jogos, né? Isso é ruim para todo mundo. E eu, no meu caso, eu tinha que ficar aí 9 dias em quarentena em Goiânia, e nesses 9 dias aquela incerteza se a gente voltaria a trabalhar ou não trabalhava, e eu tinha esse problema ainda, esse agravante de eu estar no Brasil e a minha esposa com meus 2 filhos nos Estados Unidos. Então, assim, a sua preocupação ela é enorme, além da sua saúde, essa preocupação com o trabalho, ainda sabendo que você tem, né, uma esposa com 2 filhos morando num país onde estava começando a ter inúmeros casos, né, de pessoas infectadas, né?
Então eu cumpri esses 9 dias. E dentro desses 9 dias começaram-se a ser tomadas decisões no futebol brasileiro. Primeiramente as paradas do campeonato, né? Não teve o segundo jogo contra o Vasco da Copa do Brasil, não teve os 2 jogos que restavam para fechar a fase de classificação do campeonato goiano. Dentro desses 9 dias, né, a maioria dos clubes brasileiros, incluindo o Goiás, definiu-se por dar as férias coletivas até o dia 21 de abril. E ali, esgotados meus 9 dias de quarentena, eu fiquei numa encruzilhada. Eu ficaria em Goiânia sozinho. Também eu tenho meus familiares do Brasil, os pais e irmãos que moram em Minas Gerais. Não adiantaria também eu voltar, ir para Minas Gerais, né, porque estava todo mundo em quarentena, né, e os meus pais são mais velhos também, eu não poderia ter essa irresponsabilidade de, né, Sim, conviver com meus parentes em Minas. E depois de 12 dias no apartamento sozinho, em quarentena, cumprindo ali todas as orientações do nosso departamento médicos e o que a gente escutava da OMS e também dos nossos, né, ministros de saúde, eu fiz essa quarentena e chegou no momento quando definiu por férias, aí eu tomei todas as precauções e resolvi voltar para os Estados Unidos, porque eu estou de férias, né? E eu quis sim. ficar próximo da minha família, e logicamente que já viajei para os Estados Unidos com todo aquele procedimento, com máscara, é, diz- é, o tempo todo lavando as mãos, tendo cuidado com essa higiene pessoal, evitando os contatos, evitando as aglomerações, atento onde tocava, né? E graças a Deus, aí eu tive que fazer uma segunda quarentena quando eu cheguei nos Estados Unidos. Então, quando eu cheguei na minha Sim. casa, né, eu fiquei num quarto reservado para mim aqui, durante 9 dias também sem contato com os filhos, sem a esposa, né? Só um contato mais visual, sem toque. E graças a Deus terminou essa quarentena, né? E hoje estou bem dentro de casa, na relação com minha esposa, com meus filhos, né? A gente já pode abraçar, se tocar e tomando os cuidados possível, né? Agora a expectativa é que a gente passe por essa situação aqui, e que a gente possa preservar a saúde, e o que a gente mais quer é voltar a trabalhar. A gente estava num momento bom no Goiás, né, depois Muito. daquela vitória do Santo André e da vitória em cima do Vasco da Gama. Acho que ali a gente estava achando o encaixe da equipe, principalmente nessa competição de mata-mata, e a gente fica na expectativa agora de voltar, ver os procedimentos, para que a gente possa aí, primeiramente, confirmar uma classificação contra o Vasco na Copa do Brasil, esperar a definição como que vai terminar o campeonato estadual e depois entrar dentro de um campeonato brasileiro que esse ano com certeza vai ser um campeonato mais difícil, né? Sim. Porque com certeza esse campeonato ele vai ter que ter algumas mudanças. Não sei se é uma sequência de jogos maior, se é um encurtamento do campeonato, ou se o campeonato vai ter que entrar na próxima temporada. E a gente fica nessa expectativa para ver qual as decisões aí, né, que as pessoas responsáveis tomem em relação ao nosso futebol. Daí você é mineiro lá de Vargem Alegre, lá na sua cidade, quando o campeonato parava assim no meio, quem tinha mais ponto era o campeão? Não, Thaís, é como eu falei anteriormente aqui, né? Nós estamos passando por um momento na história, né? Eu acho que é um momento único, né? Eu Inédito. acho que já teve alguns momentos na história um tempo atrás, o mundo praticamente parava em algumas guerras, né? Mas em relação ao esporte em si, o mundo todo parar, todas as nações praticamente não ter o futebol, principalmente o nosso país, que a gente cresce, né? Desde crianças, a gente não lembra de É. nenhum momento de você não ter um final de semana sem jogo. Então, lá em Vargem Alegre, nunca aconteceu isso também. Não sei qual que seria a decisão, né? A gente sempre terminou, né, o campeonato. Lá já teve alguns problemas anteriormente, como era o futebol do brasileiro tempo atrás. Em alguns momentos tinha algumas viradas de mesas, né? Que isso acabou no Aham. futebol. Eu não sei se você entende ainda, se antiga esse Sim. termo virada de mesa, né? Para o nosso telespectador é uma mudança num regulamento de uma competição de uma hora para outra para resguardar um Beneficiar. determinado time ou beneficiar algum time que tem um poder.
né? Mas isso de parar o campeonato no meio de campeonato, sem as indefinições, para a gente está sendo inédito. E a gente espera que não só no campeonato goiano, como todos os campeonatos regionais, que se tenha uma solução para isso, né? Para que a gente É, possa definir aí o campeão estadual da temporada de 2020, sem deixar, né, a história sem esse campeão. o Goiás definiu, né, Ney, de ontem, dessa semana para hoje, que vai começar os trabalhos agora em home office. Então, as férias acabam exatamente agora, dia 21, a gente retoma as atividades de home office para os atletas, comissão técnica. E você acredita que voltando assim aos poucos, começando em casa, depois se estudando uma maneira de voltar presencialmente, você acredita na retomada do estadual? Pois é, Thaís, a questão toda vai entrar nas questões de datas, né? Tanto estadual como Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, as equipes que estão em Copa Libertadores, né? Então, a gente, é aquilo que eu falei, como é a primeira vez que acontece, né? A gente não sabe quais as datas que a gente vai ter, né? Então, existia uma expectativa de voltarmos a trabalhar agora no dia 21 de abril, né, para ir para campo, trabalhar consequentemente, os campeonatos começarem em maio, talvez o campeonato regional e depois o brasileiro, né, que estava marcado logo para o início Sim. de março, né? Mas o que a gente lê, né, o que a gente vê das notícias no Brasil, né, que entra aquela questão do pico, tem determinada região que vai ter o pico, né, da epidemia no meio do mês de maio, outra em junho, né? Nós estamos um É, país enorme, né? A gente não pode ficar falando apenas do Goiás, né? Então, eu acho que vão ser tomadas as primeiras decisões. Trabalhar em office para os atletas e para a gente, né, não significa muita coisa, porque os atletas já estão em casa, né? Trabalhando há um bom fisicamente. Em tempo. office não adianta você ficar na tela, conversar o que na tela com o atleta dentro de casa sobre futebol, né? Então, o que mais faz esses jogadores é ver programa esportivo, né? Então, para a gente não altera Sim. nada essa volta de ficar dentro de casa e trabalhar em office. O que a gente precisa mesmo é achar um determinado momento, aí que entra as pessoas que estão encarregadas disso, de estudar isso, esse momento de a gente voltar realmente para o clube, para ir para campo, para trabalhar, né? Primeiramente, a gente vai ter que ter um tempo para ter essa recuperação mínima da parte física do atleta para que ele possa jogar de novo. É esse momento que a gente mais espera, né? Então, logicamente que a gente está falando do que realmente de quem está na prática do futebol precisa, é de ir para campo para trabalhar, é esse momento que a gente mais aguarda. Falando em estadual, Ney, na sua primeira passagem pelo Goiás, quando você fez aquela campanha que a gente conseguiu o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, você optou naquela época por não continuar no clube, não queria disputar um estadual, né? Tem uma frase até muito falada sua que estadual só serve para derrubar treinador. Esse ano você sofreu muito uma pressão aqui no estadual, né? Você estava passando por uma pressão até a eliminação da Copa Sul-Americana e depois vinha na crescente com a classificação na Copa do Brasil e você sofreu muito essa pressão. Como você encarou esse momento e de que forma você avalia o campeonato estadual para os treinadores? Essa é uma realidade, Thaís. A gente tem vários exemplos, a gente está há muito tempo no futebol, eu já passei por isso algumas vezes, treinadores, né, que em alguns momentos, na temporada anterior, ele é campeão de uma competição ou faz uma campanha dentro de um campeonato brasileiro, no ano seguinte, logo na primeira competição, que os jogadores ali se apresentam no dia 3, 4 de janeiro, já tem que começar a jogar no dia 15, né? Você já entra num campeonato estadual que todo mundo coloca, por exemplo, vamos colocar o exemplo aí de Goiânia, né? Obrigado a ser campeão é o Goiás, né? Porque tem mais estrutura, tem. Quando você já É, entra com essa obrigação e tem que remontar uma equipe, no caso, igual este ano, a gente teve uma contratação praticamente de 13 atletas, mais alguns atletas que subiram na base, ter que iniciar o ano também com um grupo um pouco mais cheio, porque tinha várias competições, né? Não é tão fácil você
montar uma equipe e recomeçar um trabalho. E a gente sabe, a experiência que a gente tem, que no futebol brasileiro, né, por mais que você tenha alguns trabalhos bons no próprio clube ou em outros clubes, essa história toda ela é esquecida no primeiro ou no segundo tropeço que você tem, ou numa sequência de jogos que você não vai bem, questiona de novo o É. trabalho, principalmente do treinador, né? Então, eu acho que a gente passou por esse momento. Eu tenho que agradecer, né, a diretoria do Goiás, que eu acho que acertadamente segurou a onda, segurou a pressão. Assim, o que eu mais reclamo da parada é isso, que eu acho que no momento que a gente tinha ajustado, que a gente tinha se encaixado, uma sequência de jogos com a defesa mais sólida, sem tomar gols, né, e criando oportunidade de gols, principalmente nesses dois confrontos de Copa do Brasil mata-mata. Nós enfrentamos o Santo André lá em São Paulo, que é a equipe que estava naquele momento ali fazendo a melhor campanha do campeonato estadual, O com a equipe Paulista, jogando bem. Depois, exatamente, depois enfrentamos o Vasco lá em, lá em São São Januário Januário. e, e a gente sabe que sempre joga, independente da situação do Vasco, jogar lá sempre é muito difícil e a gente conseguiu um bom É. resultado. E o campeonato estadual, a gente, a gente mesclou muito, a gente utilizou o campeonato estadual nessa primeira fase. Eu nunca me escondi isso de vocês, que essa primeira fase do campeonato estadual você tem que usar para isso. Numa competição que tem 12 equipes, que classificam 8 para fazer o mata-mata, né? E paralelamente a essa competição você tem Copa do Brasil e Sul-Americana. Em alguns momentos você tem que usar a competição para colocar todo mundo para rodar. E a gente fez muito bem isso na equipe, né? Eu sei que o torcedor, né, a Sim. mídia quer olhar para o Goiás e o Goiás tem que estar em primeiro geral, mas não é dessa forma que acontece. Agora, o que aconteceu nesse primeiro semestre, né, realmente foi um péssimo desempenho na Copa Sul-Americana, no nosso confronto com o Sol de América, né? A gente foi na Argentina, desculpa, a gente No foi Uruguai. Uruguai. no Paraguai, né? E dentro desse jogo lá, né, a gente fez um primeiro tempo bom lá, mas não jogamos bem as duas partidas, a gente foi eliminado, e é aquele grande problema de você já enfrentar um mata-mata no início de uma temporada, né? É. E essa desclassificação, em alguns momentos ela acontece. Ela aconteceu agora com o Corinthians, né? Aconteceu com alguns clubes também brasileiros dentro da Sul-Americana, que é você iniciar treinamentos em janeiro e já ter uma competição no próprio mês de janeiro, no início de fevereiro, né? Então, eu acho que esse respaldo da diretoria, né? E também o respaldo dos jogadores, porque os jogadores estão no seu dia a dia, né? E a gente sabe que, né, a diretoria conversa com os atletas também, né? Então, a segurança dos jogadores no trabalho que a comissão técnica vem desenvolvendo para a diretoria, a posição dos atletas ela é muito importante também, né? Então, nesse momento, eu acho que essa posição da diretoria, juntamente com os atletas, acreditarem no trabalho da comissão técnica, foi muito importante nesse momento. E eu vislumbro, né, uma boa temporada para a gente, né? Daqui a pouco a equipe vai jogar melhor, vai jogar mais solta, né? Esses jogadores, principalmente os jogadores que vieram, né, dessas equipes Isso, sul-americanas, é isso que eu vão se queria te falar. adaptar, entendeu? A gente não teve nem tempo ainda de mostrar todos os jogadores que vieram de fora, né? A regularização, quando o atleta vem de fora para trabalhar no Brasil, demora muito, né, Ney, para você conseguir estar utilizando ele e encaixando ele também dentro do esquema de trabalho ali em campo, né? A gente É nem viu o exatamente Raro porque Quevedo jogarem. é um trabalho diferente. E esses jogadores, por exemplo, os estrangeiros, né? Cada um chegou no momento, né? Você tem o Rara que chegou, estava numa competição sul-americana, teve que ter uma semana de folga, aí chegou aqui, né? Teve alguns problemas de burocracia na inscrição do atleta. O atleta, depois de chegar aqui, praticamente ficou uns 10 dias ainda sem poder jogar, né? Dos trâmites normais de negociação. Aí você tem o Guevedo que chegou, né? Que tem um tempo que não jogava, um tempo parado, começou os treinamentos, teve um problema de foco dentário, teve que fazer extração de dente, né? Aí você tem, né? Aí nós temos dois jogadores, né, que já chegaram, né, que é o Queco
e o Pintado, esses dois jogadores sim chegaram, se apresentaram, entraram na equipe, jogaram, né? Principalmente o Queco já deu um retorno técnico assim muito interessante. Além desses jogadores estrangeiros, né? Tem também a vinda, por exemplo, do Sandro, né? E do Bessa, são dois jogadores Do que estão muito Bessa. tempo no futebol europeu, mesmo sendo, né? Eu coloco o Bessa até nesse grupo dos estrangeiros, porque é um jogador que nunca teve uma experiência de jogar um campeonato brasileiro, ou competir dentro do Brasil, com a fórmula de treinamento diferente. É um jogador que também estava praticamente há 6 meses parado. Isso vale para o Sandro. No ano passado jogou muito pouco, há muito tempo no futebol também europeu. Chegar, ter uma carga de trabalho diferente, métodos de treinamento diferente, se readaptar ao futebol. Tudo isso vai verando tempo. Em alguns momentos também não dá para usar todo mundo. Um tem um problema, outro tem outro. Você tem que botar um, botando no outro, aliado aos outros jogadores, né, que subiram de categorias de base, que retornaram para o clube de empréstimo, né, aqueles jogadores que permaneceram aqui. Você tem que juntar todos esses grupos, trazer para um local, um grupo totalmente heterogêneo, em alguns momentos com culturas diferentes. Você depois tem que trazer para dentro do clube e ir ajustando isso tudo até criar esse grupo homogêneo, uma forma de jogar, botar todo mundo na parte física no mesmo patamar. Não é um trabalho muito simples isso, né? Mas a gente sabe disso, por isso que em alguns momentos eu falo que o campeonato estadual ele serve, né? Realmente é uma pressão muito grande no treinador, né? Isso vale em qualquer Sim. regional. Lá em São Paulo, qualquer treinador, são 4 equipes grandes, um vai ganhar, 3 treinadores já começam a ser questionados. A gente vê lá né, o Thiago Nunes no Corinthians hoje, né, o questionamento, um baita de um treinador, por início de Sim. temporada não está bem, mas daqui a pouco vai se acertar. Então, o clube que consegue passar por esse momento, né, e depois a equipe se ajusta. E o meu histórico aí no Goiás foi dessa forma, as 2 vezes que eu cheguei no Goiás, né. A gente chegou, quando a gente chegou na Série B do campeonato, né, os 5 primeiros jogos nossos foram 5 jogos ruins, né? Até você ajustar, os jogadores voltando do departamento médico, jogadores contratados, um grupo de jogadores que estavam numa relação para ser dispensado, e esses jogadores sabiam. Você tem que recuperar esses atletas e trazer. É um trabalho, é um trabalho. E depois, né, depois de uma derrota para o Boa dentro de casa, no jogo seguinte a gente saiu, a gente conseguiu acertar a equipe e deslanchou, né? Ano passado, aí depois saí, ano passado, a minha chegada de novo dentro do Campeonato Brasileiro, os 5, 6 primeiros jogos também foram difíceis, até você conhecer o elenco, jogador no departamento médico voltando, você até ajustar isso, né? Porque o treinador ele tem uma ideia de jogo, mas em É. alguns momentos você não consegue botar essa ideia de jogo em prática, porque você não tem os jogadores ali em condições Tem talvez as peças. física para desenvolver as peças, até você fazendo essas peças, né? Por exemplo, em 2018 na montagem, na procura dessas peças, por exemplo, de jogadores que tinham em Goiás, a gente achou o Michael, né? O Michael deu para mim o que eu gosto de jogar, com 2 atacantes abertos. Então, no momento que a gente acertou, a gente tinha o Michael de um lado e o Carlos do outro, o Carlos Eduardo do outro lado, né? E o Lucão voltou a jogar bem dentro da Série B, né? O Cajá, que não vinha jogando, a gente achou uma posição para ele dentro do elenco. O próprio Giovani cresceu, né? Isso tudo é um trabalho do treinador no dia a dia de treinamento, encaixando, É né? E ano verdade. passado foi a mesma coisa. Então, a gente está nesse momento, nesses encaixes de peça. E a minha lamentação da parada é isso. A gente parou justamente no momento que a gente percebeu, É. opa, agora eu acho que encaixou, né? A gente veio numa sequência, a gente tem que resolver algumas questões do Goiás, né? Nessas 2 temporadas que eu citei, foram temporadas que a gente teve que correr muito riscos, porque a gente teve que sair na Série B do 19º colocado para conseguir uma classificação para a Série A, porque eu não poderia chegar no Goiás e simplesmente trabalhar com a possibilidade de tirar o Goiás para não cair para uma Série C. Então você teve que correr riscos, você tinha que priorizar essa parte ofensiva e deixava a sua defesa um pouco exposta. Ano passado foi a mesma coisa. Esse ano a gente já faz um trabalho diferente, com o tempo, de fazer uma equipe mais sólida na parte física, mas sem abrir a mão de ser uma equipe que agride, que tenha esse poder ofensivo. E na Copa do Brasil a gente É. conseguiu isso muito bem, né? Os 3 confrontos que a gente teve na Copa do Brasil,
né? A gente ganhou 2 jogos de 2-0 e ganhamos um de 1-0. Então foram 5 gols feitos e nenhum gol tomado. Isso que a gente quer para o Goiás dentro dessa temporada, tanto nas competições de mata-mata, como também dentro do Campeonato Brasileiro e finalizar também o Campeonato Estadual jogando dessa forma, né? Então, esse é o grande conceito. Mas a gente tem que passar pelo estadual e realmente o estadual ele é um desafio enorme para qualquer treinador do futebol brasileiro, né? Principalmente o treinador que entra no estadual com a obrigação de vencer. Se você, em alguns momentos, nem espera finalizar o campeonato, qualquer momento de tropeço dentro do estadual já é o motivo para troca de treinador. Então Questionar. mas eu acho que a gente já passou por esse momento, né? Tenho certeza que a gente vai voltar melhor. Do próprio campeonato estadual, se a gente voltar com a antiga fórmula, né, dos mata-matas, eu acho que a nossa equipe ela vai, né, aumentar o nosso índice de números positivos dentro do campeonato estadual e principalmente o nosso desempenho. Ney, com essa rotina mudada, a gente dentro de casa, como é que você tem feito aí para se manter atualizado nesse mercado da bola? O que mais a gente tem agora é tempo, né, Thaís? Né? E dentro desse tempo, né, o grande problema da gente ficar confinado dentro de casa é que a nossa profissão é uma profissão que ela não tem rotina no futebol, no marasmo, quando você está em prática, né? Você joga em Goiânia, no É, dia seguinte você viaja, vai jogar com o time lá do Rio Grande do Sul, volta para casa, depois vai jogar lá no Nordeste, vem em São verdade. Paulo, no dia seguinte já tem o treino, você tem o scout, você tem que ver o material do adversário, você tem que ver o seu material, ver o que deu certo, o que deu errado, o dia a dia com os jogadores do treinamento, em reuniões, as decisões do clube que você tem que participar também, ser pressionado, ser criticado, ser elogiado, isso faz parte do nosso dia a dia aí. E de repente você se vê dentro de casa, né, com essa impossibilidade de só ficar, né, em relação ao futebol nas telas, lendo matéria, vendo jogos, né? Eu tenho visto muitos jogos, principalmente jogos antigos que têm sido reprisados, tenho Reprises. acompanhado reprises, tenho acompanhado o que o mundo todo tem feito, o posicionamento dos clubes europeus, né, aqui dos Estados Unidos, do Japão, do Brasil, quais as decisões que os clubes vêm tendo tomado, embora são decisões que a gente não tem força nenhuma, né? A gente pode dar uma opinião de vez em quando para o nosso clube, mas eu tenho procurado ler, participado, acompanhado algumas lives aí na área esportiva, né? E depois, né, com a família, né, aproveitar esse momento também que é raro, né, para um treinador de futebol, que é essa possibilidade de ficar dentro de casa com a família, com os filhos, né? Aqui na cidade onde eu moro ainda, é uma cidade pequena, ela se chama Celebration, é uma cidade aqui ao lado de Orlando, né? É uma cidade ainda por exemplo, está praticamente uma cidade fantasma hoje. Ela já é pequena, está todo mundo dentro de casa, Em mas casa. eu tenho um parque dentro ao lado aqui próximo de casa, que esse parque ele é liberado para as pessoas fazer atividade física, desde que você vá sozinho, né, e não fique em aglomerações. Então, aqui tem uma possibilidade de sair no parque, dar uma corrida e voltar para dentro de casa, higienizar, fazer todos os procedimentos para, né, para não correr nenhum risco. Mas o futebol eu tenho acompanhado como todo mundo, né, vendo jogos, revendo alguns números do Goiás, né, revendo alguns jogos nossos, que a gente tem aqui armazenado, né, lendo as notícias aí de Goiânia, né, e acompanhando aí os noticiários, né, que circulam nacionalmente através aí da televisão a cabo, principalmente que a gente tem aqui. Né, e todo mundo, e claro que aqui no Goiás ia ser diferente, está acontecendo uma renegociação salarial, vão ser feitas reduções para todos os funcionários do clube, já se chegou a um percentual para a comissão técnica de jogadores. Como você viu esse tipo de atitude, essa negociação é muito necessária realmente até para manter a sanidade, né, financeira do clube nesse momento? O que eu achei interessante é o seguinte, e acabou tomando esse caminho. Primeiramente, tentou-se um acerto, né, com todos os clubes, né? Eu acompanhei de perto isso aí, vendo, conversando com as pessoas.
Primeiro teve uma reunião com os três clubes, né? E acho que no momento que dividiu isso, cada clube foi discutir com seu elenco, né, como faria essa redução de salário e como faria esse acerto, né? Eu acho que esse acerto ele foi muito rápido, né? Então eu acho que não teve nenhum problema, né? Então eu acho que foi assim, foi muito produtivo, né? Essa reunião da diretoria com os atletas, com a comissão técnica, né? E numa negociação como essa, ela foi negociação até muito rápida, né? Que atendeu todos os lados, então todo mundo satisfeito. Eu te digo, se a gente voltasse a trabalhar agora o mais rápido possível, a gente voltaria todo mundo satisfeito, a diretoria satisfeita, os jogadores satisfeitos com esse acordo e que não ia provocar nenhuma reação, né, de uma das partes em relação ao comportamento no dia a dia. Então, foi todo mundo muito profissional, todo mundo entendendo o momento que o futebol passa, né? E ficou todo mundo satisfeito aí com os termos, né, com o acordo feito, né, tanto a parte diretiva, o clube, como os atletas, comissão técnica, né, que eu estive mais envolvido, acompanhei mais de perto aí, né, então eu creio que o futebol em si, as coisas foram sanadas e a gente fica na expectativa que a gente volte o mais rápido possível, que essa engrenagem possa voltar a funcionar o mais rapidamente, para que todo mundo volte à normalidade e que seja bom também para todo mundo, além da parte da saúde, que é o mais importante, que essa parte financeira, todo mundo trabalha com preocupações também econômicas e financeiras, que ela possa se restabelecer o mais rápido possível. Ney, claro que agora ninguém vai contratar jogador, mas você pensa em trazer futuramente mais atletas para quais posições? Como está seu planejamento aí para o futuro da equipe? Thaís, eu confesso que essa não é a nossa preocupação agora de imediato, né? Então, com essa pandemia, isso que eu falei, esse momento histórico que a gente está vivendo, inédito, as preocupações agora de contratação, ela está, né, pelo menos pelo que eu sinto como treinador e também da diretoria do clube, uma discussão que você não pode ficar desatento ao mercado, mas ela passa a estar em segundo plano hoje. Hoje o plano nosso é recuperar o mais rápido possível fisicamente os jogadores, o elenco que a gente tem, voltar a jogar num padrão mínimo em condições de enfrentar o Vasco no segundo jogo de Copa do Brasil, finalizar bem o nosso campeonato estadual, iniciar bem o campeonato brasileiro com o elenco que a gente tem. E eu acho que depois, quando tudo começar a ter o seu funcionamento normal, né, passa-se também a falar nessa possibilidade de contratação, né? Mas eu acho que agora a preocupação nossa maior é recuperar os atletas que a gente tem, né, para o início aí dos próximos jogos nossos. Ney, todo mundo sabe que além de treinador, você é músico, gosta bastante, sabe tocar, compor, né? Tem composições famosas sua. Esse tempo de reclusão aí, saiu alguma canção nova? Nada, Thaís. Eu só participei em alguns momentos aqui com alguns amigos de gravação de alguma coisa para ajudar nesse momento de epidemia, né? Esses vídeos que a gente faz aí Ah, que legal. motivacional, né? E mais nada, eu estou mais dentro de casa mesmo, vendo um filme com a família, curtindo os filhos, vendo uma série, lendo um livro, vendo futebol, revendo alguns jogos, como eu falei anteriormente, né? Pego no violão de vez em quando, mas mais para ficar no canto, porque também a gente acaba tendo outros compromissos dentro de casa. Além disso tudo, lavando vasilha, ajudando a esposa, né, Olha só. a arrumação da casa, fazer coisas que a gente praticamente não faz no dia a dia. Levantar rapidamente, arrumar uma cama, vir para a cozinha, ajudar a fazer o café para as crianças. Os filhos estão estudando aqui online, né? Então, no início disso tudo, da montagem dessa estrutura para que os filhos pudessem ter essa condição de acompanhar as aulas online, participar, entender como que isso tudo funciona, colocar, né, os computadores em funcionamento,
acompanhar de perto se realmente eles estão acompanhando. Eu tenho um filho de 14 anos, o Felipe, a Eduarda de 9 anos, então precisam ainda desse acompanhamento de perto aqui. Então, por exemplo, aqui no dia a dia, de manhã, eu tenho acordado, ajudado a fazer o café da manhã, saio, faço a minha corrida, volto para casa, 10h30, de 10h30 da manhã até 1h30 da tarde, os meninos ficam no computador estudando e a gente fica sempre por perto para ajudar de uma forma ou outra. Depois o período da tarde aí vem o almoço, aí arrumar a cozinha, aí parar um pouquinho, ver um pouquinho de televisão, ver um pouquinho de futebol, ver um pouquinho dos noticiários de futebol e também sobre a epidemia para ficar atualizado o que está acontecendo. E da hora que você assusta, já está à noite, vê um filminho, aí pega um violão, mas muito pouco, mas não em condição de realmente, vou ficar hoje 6 horas no meu quarto com o violão, tentar escrever. A gente não tô tendo esse luxo, não, estou trabalhando muito em casa. Entendi. Ney, qual mensagem você deixa aí para o nosso torcedor e para a população em geral, né, sobre os cuidados que a gente tem que ter nesse momento com o coronavírus? Para o nosso torcedor especificamente, né, a questão do trabalho que está sendo realizado no Goiás, né, queria que o torcedor entendesse, né, o tropeço que a gente teve no início da temporada, que é a competição internacional sul-americana, uma competição que a gente teve um esforço enorme para conseguir uma vaga, então nos cabe esse ano ter a competência de novo de conseguir essa classificação e ano que vem, né, E vamos. ter um desempenho melhor. Então, eu sei que esse tropeço da Sul-Americana, né, a competição, ela criou uma expectativa enorme na gente, não só o torcedor, nós, a comissão técnica de jogadores, é uma competição que a gente vislumbrava chegar aí à frente, é uma competição para lutar pelo título. E a gente saiu logo na primeira fase. Então, isso, né, isso joga uma ducha de água fria, cria-se algumas situações desconfortáveis, né? Mas eu acho que em alguns momentos eu acho que foi um acidente de percurso dentro da temporada. Eu acho que a equipe agora já ganhou uma cancha para disputar uma Copa do Brasil mais sólida, em condição de ir mais à frente na Copa do Brasil, finalizar bem o campeonato estadual, ver como que esse campeonato estadual vai finalizar e é a tendência da gente fazer um campeonato bom, como a gente fez ano passado, né? Tentar uma posição melhor dentro do campeonato. Ano passado a gente terminou em 10º, tentar um posicionamento melhor e passar para esse torcedor que a gente está trabalhando. A gente está fazendo de tudo para que o Goiás jogue melhor, tenha uma apresentação melhor, tenha números melhores e não falta esforço para isso, né? E no geral, tanto para o nosso torcedor como com a população aí de Goiânia, do estado, né, a gente manter aí as precauções que a gente vem tendo desde o início. Eu falei aqui com a minha esposa dos Estados Unidos que quando eu cheguei em Goiânia, lá no início de tudo, né, como que a população de Goiânia ela atendeu muito bem a maioria aquela Sim. recomendação de ficar dentro de casa, né? Embora eu tenha ficado dentro de casa ali recluso 12 dias, no dia que eu saí, que eu tive que sair para fazer uma compra para preparar a minha viagem, para ir numa farmácia, comprar um remédio ou outro, comprar a máscara de viagem, eu percebi que as ruas estavam vazias. E acho que isso foi importantíssimo, por isso que a gente, né, assim, você vê alguns estados, né, como lá no Ceará, em São Paulo, né, o próprio Brasília, que está próximo aí, como que os casos no Rio de Janeiro, como que os casos estão maiores. Eu acho que Goiânia, ela se safou até agora, assim, tem menos casos, porque essa reação no início ela foi muito importante para que o vírus não transmitisse mais. Então, tomara que a população continue, né, atendendo os pedidos aí do Ministério de Saúde, das recomendações, né, porque essa parte da saúde eu acho que ainda está em primeiro lugar. Ney, agora eu encerro com uma novidade para você, não sei se você está sabendo, mas a nossa loja agora, a gente inaugurou a Go Store virtual, então você pode avisar seus amigos aí dos Estados Unidos que já consegue comprar aí ó, o nosso manto sagrado na internet, chegar aí nos Estados Unidos.
é a goistore.com.br, tem descontos super especiais agora nesse momento, tá? Depois você dá uma olhadinha e já garante presente para todo mundo aí. Ah, parabéns. Logicamente que hoje, no momento que a gente estiver com a família reunida aqui, eu vou abrir aqui o site da loja, eu vou dar uma olhada e a gente vai fazer uma pesquisa e já vamos entrar, né? E de repente já fazer um pedido aí, se realmente os preços estiver especiais. Tem algum Tão desconto bons. para profissional ou não? Tem algum Tem, desconto porque para o você já é profissional sócio, do clube? você é sócio, sou Verdão, automaticamente você tem desconto lá, né? Você vai ver, os preços estão bons, viu? Porque eu sou mineiro, né, Thaís? Mineiro tem que comprar tudo com desconto, né? É, esperto. Ney, muita saudade, viu? Um beijo para você, fica bem, muita saúde para você e sua família e até o nosso retorno em breve, se Deus quiser. Tá beleza, Thaís. Prazer falar com vocês e principalmente aí com o nosso torcedor. Abraço aí todos. Beijo, tchau, obrigada. Tchau. Oi, família. Nossa, tô com tanta saudade do meu Verdão. Queria uma camisa nova, mas a loja tá fechada. Aqui quem fala é a tia Fia. Oi, tia Fia! Nossa, eu tô com uma saudade do Verdão e da senhora também. Então, fiquei sabendo que o Goiás tem uma super novidade pra gente, hein? É isso aí, Bruna. Chegou a novidade. Eu conto ou você conta, pistola? Minha família pode comprar no Uruguai? Seria genial de pudesse. Gracias, familia Esmeraldinha. Sí, hermano, eso sí existe. Tu familia puede comprar en Uruguay tranquilamente. E o sócio, será que tem desconto? Claro que sim, tia. Como sempre, o sócio Sou Verdão tem sempre mais vantagens. Aproveita para matar a saudade do maior do Centro-Oeste acessando goistore.com.br. Então, vou acessar agora. Beijo, família. Beleza, família. Vou encaminhar essa novidade aqui nos grupos então. Valeu!